CPC. Fixe bem este acrônimo, porque nele reside o segredo para falar bem em público, para superar a ansiedade, para vencer o medo e falar bem em público. Fixe bem este acrônimo. CPC. Ora, viva ilustre! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este treinamento. O treinamento online para superar o medo, para vencer a ansiedade e falar bem em público em poucos dias e sem precisar sair de casa. Seja bem-vindo, bem-vinda a este treinamento. Martins Daniel é meu nome, em muitos círculos também conhecido como Elavoco Daniel, especialista em programação neurolinguística e treinador de comunicação interpessoal e oratória. Eu confesso que não fui sempre este Martins Daniel. Eu recordo-me, inclusive, que eu era muito tímido, muito reservado, alguém que tinha muito medo de falar em público. Eu era dominado pela ansiedade, era dominado pelo medo, a vergonha tomava conta de mim, eu não conseguia me expressar e eu perdi muitas oportunidades na minha vida por causa desta situação. Houve uma, inclusive, em particular que me tocou muito. Eu havia sido convidado para participar de uma reunião de alto nível no meu local de trabalho na província de Luanda. Eu estava muito ansioso para participar desta reunião, porque era uma reunião de alto nível. Quando havia chegado o dia da reunião, havia sido solicitada uma questão de extrema relevância e muito sensível. Isto há sensivelmente 15 anos. Eu estava muito... Quando chegou o dia D, eu sentei naquela sala de reuniões, estava muito ansioso. A dado momento foi suscitada uma questão de extrema relevância, uma questão muito sensível. E para feito, eu estava até preparado para falar. Eu tinha a resposta na ponta da língua que é para dar resposta àquela situação. Entretanto, quando havia chegado o momento para falar, as mãos começaram a tremer, o coração começou a bater com muita intensidade. Eu fiquei dominado pelo medo, a ansiedade tomou conta de mim. O ar-condicionado estava no 18, mas eu estava a transpirar, as pernas ficaram bambas, as mãos tremiam e eu pura e simplesmente naquele momento eu congelei, não consegui falar. E por incrível que pareça, teve um colega que teve a mesma ideia, só que diferente de mim, ele teve a ousadia de expor a ideia, conseguiu resolver a situação, foi aplaudido, foi elogiado pelos presentes e dias depois, este meu colega foi promovido. Eu passei dias e noites triste comigo mesmo porque aquela promoção, aqueles elogios, aquelas palmas seriam para mim se eu tivesse a ousadia de falar, de expressar aquela ideia, mas infelizmente perdi aquela oportunidade e perdi muitas outras oportunidades. Razão pela qual isto motivou-me a vencer, a tomar a decisão para vencer o medo, para vencer a ansiedade e falar bem em público. Vi vídeos no YouTube, não resultou. Li livros, tão somente não resultou. Fiz treinamentos presenciais em Luanda, também não resultou. Até que tomei a decisão de fazer treinamentos online. Fiz treinamentos online de programação neurolinguística, de coaching, de oratória, de inteligência emocional, física quântica, enfim, fiz vários treinamentos e depois de algum tempo eu desenvolvi a estabilidade. Consegui vencer o medo, consegui vencer a ansiedade e eu, depois daquela situação, aquele Martins Daniel que não era tido e achado na família passou a ser tido e achado, passou a ser inclusive convidado que é para falar em pedidos, em apresentações. Aquele Martins Daniel que não era tido e achado no emprego começou a ser promovido, começou a ser exaltado. Aquele Martins Daniel foi simplesmente visto e lembrado e começou a ter notoriedade. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, por um motivo muito simples: ninguém é melhor do que ninguém. E esta evolução deve-se em grande medida primeiramente a Deus, porque sem Ele eu não seria nada, e a estabilidade que Ele me permitiu desenvolver. Repito, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, porque ninguém é melhor
do que ninguém. E você pode sim ser o próximo a aprender esta habilidade. Por isso, você está no caminho certo. Seja bem-vindo, bem-vinda a este treinamento. Recordas daquele acrônimo que eu disse no princípio? C, P, C. É isto mesmo. C é de conhecimento. É importante que você tenha primeiramente o conhecimento. Aliás, você deve ter o conhecimento de como identificar aquilo que te trava, o que é que te trava, como superar aquilo que te trava, as crenças que você tem, aquelas verdades que você tem no teu subconsciente que guiam-te, que fazem com que você fracasse, superar as experiências negativas que você teve. Você deve aprender a ter uma boa postura, a pronunciar-se devidamente, deve aprender a utilizar o seu tom de voz para impactar, para influenciar as pessoas. Você deve ter conhecimento. Em primeira instância está o conhecimento. Mas, entretanto, não basta ter conhecimento. Aliás, tal como diz e muito bem o professor Lair Ribeiro, conhecimento é poder em potencial. Não basta ter conhecimento. E ali vem a segunda inicial do nosso acrônimo, o P. O P vem de prática. É importante que você pratique. Você se recorda quando você aprendeu a andar de bicicleta? Primeiro você conheceu a bicicleta, conheceu os pedais, conheceu o volante, conheceu a bicicleta na íntegra. Mas não bastou você conhecer a bicicleta. Foi importante você praticar, subir na bicicleta, andar com a bicicleta. E o mesmo sucede com a habilidade de conduzir um veículo. Não basta conhecer o veículo automóvel, não basta conhecer o carro, é importante que você ande com o carro, pratique os conhecimentos, mas também não basta praticar apenas uma vez, 2 vezes. É importante que você pratique. E ali vem a terceira inicial, o C, de consistência. É importante que você pratique com consistência no seu dia a dia. Você não praticou apenas uma vez para aprender a andar de bicicleta. Você não praticou apenas uma vez para aprender a conduzir o teu veículo automóvel. Caso você conduza o veículo automóvel. E tudo isso são habilidades. Falar em público não é diferente. Também é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E você pode sim ser o próximo a desenvolver esta habilidade. Por isso você está no caminho certo. Está no treinamento online completo para falar bem em público em poucos dias e sem precisar sair de casa. E neste treinamento você vai aprender sim a falar bem em público em poucos dias e sem precisar sair de casa. E você vai receber um pacote incrível. Aliás, se você já efetuou o pagamento, você recebeu certamente este pacote. Primeiramente, você vai ter acesso à primeira sessão, que se circunscreve à gênese do medo de falar em público. É importante que você conheça a origem, como é que surge este medo. Depois você vai ter acesso à segunda sessão, que é a sessão correspondente a crenças. O que é que te limita? Quais são as verdades que você tem e que te impedem de falar bem em público? A seguir, você vai ter acesso à terceira sessão. Recordo que são mais de 10 sessões e os e-books que você visualizou ali, você vai receber. Se você fez o pagamento, você já recebeu certamente no teu WhatsApp. Tudo você já recebeu no teu WhatsApp. Esta terceira sessão vai circunscrever-se exatamente ao estado atual. Como é que você está atualmente? E também vais ter acesso a ferramentas para reformular as crenças. Na sequência, vais ter acesso à sessão quarta, que se circunscreve aos fundamentos da reformulação de crenças. É importante que você saiba o porquê que você deve reformular estas crenças. É imperativo que você domine mecanismos que vão te ajudar a reformular aquilo que te impede, aquilo que te trava, aquilo que faz com que você não se expresse tal como você deveria expressar, aquilo que te trava na hora de falar em público. A quinta sessão tem a ver com a fisiologia atinente à postura. Você vai aprender a como ter uma postura que te empodera, uma postura que vai te dar aquela força, aquela determinação para falar bem em público. Vais ter acesso à sexta sessão atinente à fisiologia, respeitando a expressão facial. Vais saber como utilizar o teu rosto para impactar, para influenciar e também para fortalecer o teu organismo para falar bem em público. Na sequência,
vais ter acesso à sétima sessão. Exatamente. Vais ter acesso à sétima sessão atinente à fisiologia, também a fisiologia, mas na vertente da gesticulação. Os gestos falam, o corpo fala. É importante que você utilize gestos que não sejam incongruentes, gestos que vão de encontro com a sua mensagem, que fortaleçam a sua mensagem, que fortaleçam exatamente aquilo que você tem a dizer. Na sequência, você vai ter acesso à oitava sessão, atinente ao tom de voz. O tom de voz tem um poder extraordinário no âmbito da interação em público. É importante que você domine este poder. E, na sequência, você vai ter... há uma sessão que é a 3.1, esta aqui, que é uma dica extra de reformulação de crença. Muito interessante esta sessão. Depois você vai ter a sessão 8.2, atinente à palavra, dicção e vocabulário. Esta sessão 8.2. Nesta sessão você vai poder aprender a melhorar a forma de pronunciar as palavras e enriquecer o teu vocabulário para falar melhor, para falar em público, para impactar as pessoas de forma extraordinária. Você vai ter acesso a estas sessões e mais, não ficamos por aqui, não, de modo algum. Você vai ter acesso ainda a mais sessões, vais ter acesso igualmente à sessão número 9, é verdade. Você vai ter acesso à sessão número 9, que tem a ver com o início e fim da apresentação. É importante que você saiba começar, porque muitas são as pessoas que se perdem no início. É importante que você saiba começar e começar com impacto, influenciando a partir da primeira palavra que você vai proferir. E por último, você vai ter acesso à 10ª sessão, respeitante a técnica de programação neurolinguística para falar com excelência. É importante que você não fique apenas no normal, que você seja extraordinário ao falar, que você impacte as pessoas. É importante dizer aqui o seguinte: falar em público não é para falar apenas para 100 pessoas, para 200 pessoas. Quando você se dirige a mais de uma pessoa, você já está a falar em público. Por isso, desenvolva esta habilidade. E se você já fez o pagamento, seja bem-vindo a este treinamento. Você já está com a mão na massa. E se você ainda não fez o pagamento para ter acesso a este treinamento, pague já, entre no treinamento e comece a partir de hoje a falar bem em público, porque o futuro aguarda tão somente que você desenvolva esta habilidade para começar a dar o show, para começar a ter o sucesso que você verdadeiramente merece. Por isso, meu caro, minha cara, toda força, toda força, toda força. E é importante que você não se limite apenas a ler, a visualizar os PDFs. Sim, você também vai receber alguns PDFs com alguns exercícios. Não se limite apenas a visualizar os PDFs, a visualizar os livros, a visualizar o treinamento, as sessões. Não se limite. É importante que você pratique no seu dia a dia. No seu dia a dia, na universidade, no local do trabalho, na família, em casa, com os amigos e até com os inimigos. Você pode praticar. Por isso, não perca tempo. Comece a partir de hoje a praticar isto. Porque você, eu garanto-te, depois deste treinamento, depois de você colocar em prática com confiança, com comprometimento, eu garanto que você não será a mesma pessoa. De modo algum, você não será a mesma pessoa. Por isso, comece a partir de hoje e não se esqueça. Você é muito mais do que você pensa. Você é imagem e semelhança de Deus.